17 de agosto de 2024. O fim de uma era na TV brasileira. A voz única. Você quer namorar comigo? O sorriso inconfundível. Minha Colombina, eu quero te encontrar. A alegria arrebatadora. Isto é incrível. A conexão mágica com o público. Muito obrigado pelas palmas, muito obrigado por terem vindo ao auditório. O poder e realização de um gênio. Vamos abrir as portas da esperança. Tudo isso agora é parte da história. A notícia que abala milhões de brasileiros em todas as partes do mundo. Às 4h50 da madrugada de um sábado, depois de 16 dias internado, com um quadro severo de broncopneumonia, Silvio Santos morre aos 93 anos. Nesse momento, a gente fica órfão desse gigante senhor da TV Abravanel. Ele literalmente era o senhor da TV, o mestre dos mestres. Troca o televisor colorido por um chifre de boi, Mari. Sim ou não? Falar de Silvio Santos no passado vai ser muito difícil. Para mim, ele é imortal e ponto. A história de uma lenda. Como é que você contaria a história do Silvio Santos? Era uma vez um gênio. Puxa, vai. Para mim, o Silvio Santos foi um professor. Ele ensinou-me a ser o que eu sou hoje. Sua trajetória se confunde com a da televisão brasileira. Que é o bom, o troféu impresso, o troféu dos campeões. São pessoas que são tão grandes que vieram aqui a esse planeta com missão. A dele era levar alegria. Ele conseguiu essa missão, com talento e com vocação. Cada personagem que teve sua vida impactada por ele tem seu próprio jeito para definir uma perda dessa magnitude. Quando ele colocava o terno, quando ele chegava na televisão, que se maquiava, colocava terno, colocava gravata e se preparava, ele virava mesmo já um showman. Mesmo com a câmera desligada, ele vestido de Silvio Santos era um verdadeiro showman. Agora podem entrar os participantes do programa. Vamos lá, batendo palmas. Agora, passado e presente se fundem, resgatando uma vida e dimensionando um legado. Estamos no coração do Rio de Janeiro, o velho centro da cidade maravilhosa, cruzamento da Avenida Rio Branco e 7 de Setembro, um lugar que costuma ser barulhento, movimentado e cheio de vida. Nos anos 40 era também uma área muito frequentada pela elite carioca. Quem passava sempre por aqui e estrategicamente era um garoto franzino que usava topete e era muito falante em seus 14 e 15 anos de idade. O nome dele, Cenoura Abravanel, que o mundo iria conhecer como Silvio Santos. Eu não mereço esse troféu porque eu acho que esse troféu... Não tem nenhum problema, a gente guarda, pode deixar. Guarda. São vozes que ecoam. Muito grato. A primeira coisa que me vem à mente é como um ser humano nasceu tão completo para executar, para exercer essa função de comunicador. Um cara perfeito no que fazia. Tenho certeza que esse, sem dúvida, é o domingo mais triste da história da TV brasileira. E sei que os domingos também não vão ser mais os mesmos, né? Porque vai ficar faltando aquele sorriso, vai ficar faltando aquela irreverência, aquele carisma que só o Silvio tem. Primeira sessão do Qual é a Música? Toca o sino, maestro! Sentimentos que brotam. Aqui.
que ele mandou para mim. O Silvio Santos, para mim, nunca foi patrão. Ele foi meu amigo. Aliás, ele não é patrão de ninguém. O Silvio era um cara espetacular. Num momento raro, me encontro com a família Abravanel. A mulher Iris. Qual foi a frase mais romântica que ele te disse nos últimos tempos? Eu te amo muito e espero que você continue sempre a mesma. Te tocou muito isso? Muito, muito. Os cartões, as cartas que eu tenho deles são bem emocionantes. E as 6 filhas de Silvio Santos. Dani e Renata, como é o ensinamento que vocês receberam do Silvio Santos pai? Várias. Pessoas são pessoas, tinha que tratar todo mundo com respeito. A sua palavra é o que importa. Isso daí eu lembro que acho que ele levava muito a sério a gente mais nova, assim. Isso é uma coisa que me dava muita segurança. Eu lembro quando a gente era pequena, eu falava assim, pai, mas você prometeu que a gente ia fazer isso, ou sei lá. Vá, se eu falei, tá falado. Peraí, cuidado, vai lá. Os segredos dos momentos mais desafiadores de Silvio são desvendados por sua própria família em uma conversa histórica. Oi, vai lá. Conversa que reproduzimos com uma série de trechos que jamais foram exibidos. Ah, é? Sem vergonha, essa é pior. Eu lembro desde pequenininha, meu pai exigia que a gente estivesse na mesa às 7h30 da noite. E era uma coisa muito família. 7h30 tinha que estar todo mundo na mesa, de banho tomado. E aí ele sentava e ficava até umas 9h30, que era a hora que a gente ia dormir, para poder conversar, saber do dia. Ele perguntava, ele se interessava pelo nosso dia, lição de casa, coisa de pai, né? Que segredos e relatos se escondem atrás da maior figura que a TV brasileira já produziu? Personalidade do ano? Muito obrigado. Os tempos e camelô, para os célebres programas que pertencem ao imaginário da história da TV. Este programa já é o primeiro colocado em audiência. Da velha Lapa, no Rio, onde nasceu. Andando por aqui, ao lado dos famosos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, muitas reflexões vêm à mente. É um cenário de muita carência, de contrastes sociais, de luta pela sobrevivência. Inevitável a gente se recordar também que Silvio Santos nasceu aqui em 1930 e aqui nessa região ele começou como camelô com apenas 14 anos. Nessas minhas andanças por todo o mundo, eu jamais encontrei alguém que tenha nascido com tamanha inclinação pela comunicação como ele, como Silvio Santos. Dá para se dizer que Silvio Santos era a própria comunicação. Para a base do SBT na Anhanguera, em Osasco, na Grande São Paulo. Para tentar decifrar esse enigma, percorremos seus caminhos. Começa aqui uma jornada ao seu mundo. Uma viagem pelo tempo nos leva ao Rio de Janeiro de 12 de dezembro de 1930. Estamos na região central da cidade, onde construções antigas contrastam com outras muito modernas. Aqui nesse lugar, onde hoje está esse prédio muito sofisticado, havia nessa época uma vila operária chamada Rui Barbosa, e é onde ficava a casa onde nasce Cenoura Abravanel. Era o primeiro dos 6 filhos do casal de imigrantes judeus, Alberto, procedente da Grécia, e Rebeca, de origem turca. Eram tempos difíceis. Sobreviver significava uma aventura diária. Primogênito, logo cedo Silvio se tornou fundamental para ajudar a sustentar sua família. Não havia outra opção. Silvio viu a vida mudar bem cedo. O pai, dono de uma loja na Praça Mauá, perdeu todo o dinheiro nos cassinos. E o filho mais velho foi para a rua ajudar no sustento da casa. Num domingo como hoje, o silêncio predomina, ao contrário dos dias da semana. Estamos em uma área do centro do Rio de Janeiro, conhecida como Saara, o paraíso dos camelôs. O então adolescente Silvio Santos vendia praticamente de tudo por aqui. Mas o lema era o seguinte:
Um olho no gato, o outro no peixe. Enquanto Silvio vendia, o irmão mais novo, Leon, cuidava de olhar na movimentação do Rapa da prefeitura. Na época que eu comecei como camelô, era como se fosse um marginal, era horrível. E eu nunca pensei o que falavam de mim. Eu ia lá e fazia o que eu tinha que fazer. Se eu fosse ouvir aquilo que os outros falavam de mim, eu nunca teria chegado onde eu cheguei. Os primeiros trocados vieram dos salões de sinuca. Mesmo menor de idade, o jovem Silvio Santos ficava de olho em apostadores novatos. Bom de lábia, ele os desafiava. Como já sabia quem jogava bem, levava todas. Para não ser flagrado por autoridades ou conhecidos, sempre que precisava, ele se escondia atrás de uma geladeira que separava o salão do bar. Com 18 anos, serviu na Escola de Paraquedistas do Exército, em Deodoro, zona rural do Rio. E nas horas vagas, trabalhava praticamente de graça nas rádios cariocas. Então eu ia para a rádio. Mas na rádio, no final de semana que eu trabalhava, eu ganhava, no mês da rádio, eu ganhava o que eu ganhava num dia como camelô. Eu voltava para a rua. O primeiro emprego que conquistou graças à voz, que já se destacava, foi na antiga Rádio Guanabara, aos 17 anos. Foi quando venceu um concurso de formação de novos locutores. 11h59. Foi numa apresentação no Show de Calouros de Jorge Cury que Cenoura Bravanel virou Silvio Santos. A mãe dele, que tinha dificuldade de pronunciar o nome de batismo do filho, já o chamava de Silvio. No programa, ele teve então um estalo. Disse para o produtor: "Coloque aí meu sobrenome, é Santos." Ele botou Santos para não saberem que ele era o Silvio que já tinha ganho os outros concursos. Pra não barrarem ele sem ouvirem ele. Mas a grande sacada do jovem Silvio ainda estava por vir. Os trajetos eram os mesmos. A barca, é claro, bem mais rústica do que essa. Era o transporte que Silvio usava na época em que ele trabalhava em uma rádio que ficava em Niterói. Sim, nesta época, a voz marcante do camelô já chamava atenção e ele fazia participações em várias emissoras de rádio. E foi nesse cenário, nesse ambiente, que o olho do vendedor falou mais alto. Silvio enxergou aqui uma grande oportunidade. Silvio notou que na viagem de volta para o Rio, no último horário de embarcação, com esse visual, homens e mulheres ficavam em silêncio. Qual a ideia que ele teve? Mandou instalar alto-falantes na barca inteira. Ele conseguiu os equipamentos em troca de fazer publicidade por uma loja. Mas ele não parou por aí. Começou a vender cerveja, refrigerante, tinha música ao vivo. Era uma autêntica festa. O negócio prosperava, até o dia em que a barca quebrou. O conserto iria demorar pelo menos 3 meses. Mas a fábrica de cervejas, que já sabia do destaque dele como vendedor, ofereceu ao jovem Silvio uma viagem para São Paulo, a metrópole paulista. Ele foi, nunca mais voltou. Esta viagem mudaria a vida dele para sempre. Na época, a Rádio Nacional fazia testes para a vaga de locutor. Silvio passou em primeiro lugar e conheceu um dos maiores apoiadores da carreira, o comunicador Manuel de Nóbrega. Quando fechava a cortina, entrava um locutor comercial. Naquele tempo era muito sério o comercial, né? Entrou o Silvio. Aí aplaudiram bastante. E o Manuel Nóbrega começou a brincar com ele. Aí fez uma fita com uma folha de papel, botou um grampinho no cabelo dele e ele falando ali, que ele não podia tirar os olhos do texto. Aí ele foi ficando
vermelho de vergonha, estava estreando. O Nóbrega acreditou em mim. E eu, sinceramente, naquela época, eu não sabia até onde eu ia chegar, não. Eu estava fazendo 3 meses de experiência, precisava voltar para o Rio. Mas acabei ficando em São Paulo. Ao lado do pai Manuel, Carlos Alberto viu o jovem garoto que sonhava trabalhar no rádio crescer. Meu pai teve um amigo, Silvio Santos. Único. Uma amizade que, sem dúvida, passou de pai para filho. Eu fico muito feliz porque estou recebendo os meus prêmios das mãos de 2 amigos, sendo que o Carlos Alberto de Nóbrega é particularmente o meu melhor amigo. Estamos no centro de São Paulo. Esta velha escada, hoje reformada, nos leva a uma viagem no tempo. Uma jornada rumo às origens dos negócios de Silvio Santos na grande metrópole. Vamos descer e entender juntos. Aqui nesse porão, hoje usado por outra empresa, nasceu uma sociedade entre Manuel de Nóbrega e um alemão. Enquanto um fabricaria baús e brinquedo, pagos ao longo de 12 meses e entregues sempre no Natal, o outro cuidaria dos anúncios da divulgação. Acontece que o estrangeiro sumiu com todo o dinheiro da empresa. E Manuel teve que recorrer a Silvio para evitar que os clientes levassem calote. Aí meu pai precisava de uma pessoa de confiança para organizar aquela bagunça. E pensou no Silvio. Quando chegou no fim do ano, aquilo já estava bom. Já não dava mais prejuízo, não dava lucro, mas tinha zerado. Seu pai vendeu o baú para o Silvio? Acho que deu. O Silvio pagou porque quis, pagou alguma coisa porque ele quis. Meu pai passou para o Silvio, abriu mão, fica com você. Meu pai adorava o Silvio. Silvio comprou sua primeira empresa de Manuel de Nóbrega, o Baú da Felicidade. O sucesso começava a ser trilhado. De ouro são estes! Ele mora na Vila Petrópolis. Está chegando o dia de você ganhar a sua casa própria. E quando começou a deslanchar como locutor, Silvio se casou com Aparecida Bravanel. Cíntia é primogênita, mãe de Tiago Abravanel, que herdou a veia artística do avô. Silvia não é filha biológica de Silvio, mas chegou à família com poucos dias de vida. Foi curta a minha passagem com a minha mãe, porque minha mãe, quando eu cheguei, minha mãe já estava, fazendo o tratamento dela, tudo. E aí minha mãe veio a falecer, eu logo adotei a minha mãe, o Iris, hoje, né? Eu perguntei se eu podia chamar ela de mãe e tudo. E meu pai sempre foi ele foi muito presente nisso tudo, assim, foi muito acolhedor, muito, por mais que ele estivesse perdido em tudo isso, ele sempre foi, com essa transição, pra mim, principalmente, foi muito, muito bonita, assim, da chegada da minha mãe Iris na minha vida. Você se emociona, né? Muito. Cidinha, como era mais conhecida, morreu em 1977, vítima de um câncer. No ano seguinte, Silvio se casou com Iris. Na época, ele tinha 37 anos e Iris 19. Ela é mãe de Patrícia, Rebeca, Daniela e Renata. Ele, como pai, é igual a maior parte dos pais. Preocupado. Uma família que tem a comunicação e a simpatia em sua essência, em sua genética. Silvio e as mulheres de sua vida. Existiu sempre muito amor, né, entre nós. Apesar que as brigas também eram, acho que na mesma proporção. Nas mesmas proporções. Mas sempre existiu muito amor. O ano era 1961. Silvio se lança na TV. Ele fica 5 horas no palco, apresentando o programa, dirigindo o programa e sem sair do palco, para beber uma água, para nada. Quer dizer, o palco rejuvenesce o Silvio Santos. Ele era supersticioso. E houve uma época em que ele cismou que eu dava sorte para ele. Qualquer programa que ele fosse estrear, Rony, preciso de você. Toca o sino, maestro!
longo de 6 décadas, criou quadros e atrações inteiras que marcaram gerações. Confortavelmente fazer assim, ó. Oi, oi. Porque a professora chamava de medroso, então ele foi testar a prova, por testar, bobeou a produção e ele, ó, funcionário nós, ó, puxamos no pé, porque a gente ficou com medo de todo mundo pra rua. Isto é incrível. Mas a gargalhada do patrão mostrou que nada disso iria acontecer. Levou na brincadeira, aquele homem de bom humor. Silvio Santos, vem aí, olê, olê, olá. Vai ficar, vai ficar. Às vezes que eu estive com ele, é assim, primeiro que sempre parecia que ele era de mentira. Né? Você olha para o Silvio Santos e fala, caramba, não é possível que esse cara, eu cresci assistindo, eu nasci ouvindo a voz desse homem e via ele de perto, que era intocável. Muitas pessoas me falavam assim, olha, quando passar o Silvio não pode tirar foto, não pode tocar nele, tal. E eu já fui quebrando todas as barreiras, né? Eu chegava no programa dele, dava beijo, abraçava. Um registro raro na infância das meninas. Silvio apresentou a família ao grande público. Peraí, cuidado, vai pra lá e você não veja nem. Vamos ver. E você agora. Oi, outro. Vai pra lá. E você, sem vergonha, essa é pior. Não vejo. Vai pra lá. Vai pra lá. Exibita, vai pra lá. Eu era muito ciumento, mas eu vi que eles amadureceram juntos, que o amor deles é ainda mais verdadeiro e mais profundo do que um relacionamento que não passa por nada. O relacionamento fica melhor, o amor fica maior. O programa Silvio Santos entrou para o livro dos recordes como a atração mais duradoura da televisão em todo o mundo. O show de calouros. Mas isso incomodou. Na década de 60, a TV Globo assumiu o controle da TV Paulista, emissora empregadora de Silvio. O apresentador deveria se adequar aos novos formatos. Deveria. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu, então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. E é desse homem que não abria mão da família e dos amigos que a filha Daniela mais se orgulha. Ela gravou um vídeo exclusivo. Esse era o espaço preferido de Silvio Santos dentro de casa. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês de algumas curiosidades dessa pessoa incrível. É tipo um sótão que a gente fez assim de recordação. Uma foto nossa esquiando, era uma coisa que ele gostava de fazer. Nossa, bem diferente, acho que foi no Egito que a gente tirou essa foto. E esse quadro também a gente deu para ele, representando um pouco da vida dele. Sei que ele é muito querido, não é só por nós que somos família, mas parece que ele faz parte da família de quase todos os brasileiros, né? As fotos revelam um Silvio quase comum. É que a fama do pai não fazia parte da rotina familiar. O empresário e apresentador ficava da porta para fora. Uma memória que eu tenho que é muito gostosa. Eu não sei porque era sempre eu, a mãe e o papai assistindo filme à noite. Daí eles sentavam num sofá de 2 lugares e tinha um meio. E eu e a cachorrinha aqui, que a gente ficava brigando por esse espaço no meio deles. Daí eu acabava dormindo no meio deles enquanto eles assistiam o filme. Daí ele me pegava no colo e me levava até o meu quarto. Esse registro importante mostra a comemoração do mais emblemático de seus aniversários. Seus 90 anos. Lá estava ele, pijama colorido, bem-humorado, cercado pela família. Muitas felicidades, Com ar de garoto que quer fazer arte, ele apagou uma por uma
9 dezenas de velhinhas. Uma festa. Foi um dia também de viajar ao passado. Como na época em que Silvio Santos fez o papel de advogado de Roberto Carlos no programa Quem Tem Medo da Verdade. Supostamente, Roberto estava sendo acusado de desencaminhar a juventude brasileira dos anos 60. Silvio brilhou. Estivesse se desmasculinizando, estivesse efeminada. Olha, desde quando a roupa, desde quando os colares, desde quando os anéis desmasculinizam o homem? E na data do seu aniversário, Silvio recebeu a ligação do próprio rei. Um momento de muita emoção. Eu quero dizer que sou seu fã, respeito você pra caramba, você realmente é um cara e realmente parabéns pra você. Nosso Deus de bondade te proteja, te abençoe, te dê muita saúde sempre, te proteja, te abençoe sempre. Amém, amém, amém. Obrigado, Roberto. Foi um bom presente receber de você o telefonema. Tá bom, então fala com o Cabrini enquanto eu estou abrindo. Pronto. Eu ganhei nesse meu aniversário alguns bolos, mas esse teu é campeão. Olha, Meu Deus, demais. ainda tinha. Ah, tem aqui. Ai, olha que demais. Gente. Olha, Cabrini, você teve muito bom gosto. Ah, tem aqui. Ai, olha que... Nesse dia, também fiz questão de fazer uma surpresa. O bolo favorito de Silvio, nozes com pistache. Encontrar alguém Amém. que fez um bolo e que colocou quase o Silvio Santos perfeito. Exemplo para a família. E para quem sempre sonhou em trabalhar na TV. Eu sou a flor do Silvio Santos. Eu sempre vou ser a flor do Silvio Santos. Aquela que foi criada por ele, foi moldada por ele. E o meu legado é esse. É ser um pouquinho... 1% do apresentador que ele foi. Dos dias de vendedor ambulante na balsa Rio-Niterói, a popularidade do homem do baú. 19 de agosto de 1981, Silvio Santos inaugura o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. O império de empresas hoje emprega mais de 4.000 pessoas. As pessoas têm um carinho por ele, ele é querido, porque ele tem um respeito por quem trabalha para ele. Como funcionava então a mente do empresário? O homem de negócios que conseguia se transformar em segundos no comunicador, o maior de todos. Paga 100 cruzados para ela, nem quero saber se a música existe. Que poder era esse de embalar as multidões que o idolatravam? Do circo, Silvio tirou lições que o projetariam ao sucesso décadas a fio. Ele já chegou a dizer que aprendeu com um domador que o público é como um leão. Se você tiver medo, ele o devora. Uma carreira vitoriosa, difícil de imitar. E foi um dos momentos mais especiais da minha vida quando ele me deu essa autorização, né? Quando ele disse que gostava da ideia de eu fazer a vida dele no cinema, de eu representá-lo no cinema. Sempre sonhei em ter um filme para mostrar para os meus netos. Mas agora que o sonho está se realizando, eu estou feliz. Eu pareço um ano novo de felicidade. Cada momento que eu tive com o Silvio foi inesquecível, sabe? Foram vários momentos com ele. No palco, nos bastidores, no camarim dele. O dia que eu fui pedir autorização. E cada momento foi inesquecível, assim. Foi emocionante e cada vez que eu estive na frente dele, ele mostrou o quão grande ele é. Em São Paulo, também me encontro com Luciano Calegari. Ele foi o braço direito de Silvio durante 47 anos. Os dois se conheceram na Rádio Nacional, se tornaram amigos e depois parceiros inseparáveis.
Ele viu Silvio virar de vendedor-locutor ao comunicador-empresário e, por fim, se tornar uma figura lendária. Luciano sempre esteve lá. O Silvio era um animador que tirava partido das piores coisas que podiam acontecer. O improviso. O improviso dele era inacreditável. Essa credibilidade que ele adquiriu do grande público, junto evidentemente, do carisma dele como animador, fez dele uma pessoa que dominou a televisão brasileira. Diante de grandes plateias, Silvio nunca demonstrou temor. Exibiu sim magnetismo, controle e habilidade de um mestre autodidata que se tornou referência na arte de comunicação de massa. Você vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Mas nem mesmo a trajetória de alguém como ele é feita apenas de glórias. Silvio sobreviveu à séria crise do Banco Pan-Americano. Quando aconteceu o negócio do banco, uma coisa que me marcou muito é que ele sentou na mesa e ele falou, ele já tinha entregue, né, todas as empresas. Ele falou, tinha assumido a responsabilidade, mas uma vez ele estava em Orlando e ele falou: o que eu preciso? No caso assim, se eu perder tudo, eu preciso uma casa e olha só o que eu como. E daí ele estava com café com leite, com pão, com queijo. Ele falou: essa é a minha vida. Talvez por isso os eventos do banco talvez não afetaram ele dessa maneira. Nossa, eu vou perder tudo. Porque será que tudo é só dinheiro? Depois que aconteceu tudo isso, a gente teve que se reorganizar e ver que a gente tinha que estar mais próximo dos negócios, das empresas. Silvio Santos já chegou, e é o 26. Silvio Santos já chegou, e é o 26. Suas decepções com a política. Quem confia em mim, quem acredita em mim, deve votar no 26. Marquem o 26. Ninguém queria que ele saísse candidato, não. Eu lembro. Não é político. Ele não é político, nada. Então, ele é verdadeiro demais até. E ele achava que ele ia chegar lá e abrir as portas da esperança, como ele fazia na televisão dele. E não é bem assim, né? Até chegar ao sequestro da filha e dos momentos inesperados que ele teve com o sequestrador em sua própria casa. Meus pais estavam brigados, em casas separadas. E eu lembro quando eu fui sequestrada, um dos motivos que eu falei: nossa, eu acho que Deus vai usar isso para unir os meus pais de novo. Se eu não tivesse fé, eu teria enlouquecido. Porque eu tinha certeza que nem um fio de cabelo dela seria tocado. Ele não vai ser tocado. E eu orava todos os dias, eu visualizava ela bem e ninguém tocou nela, nada. Era a fé Tanto é que um deles, aquele que foi preso, ele falou pro jornalista: eu cheguei perto dela, uma menina tão linda, mas ele não tocou nela. No fundo, um sobrevivente que conservou o tempo todo o público ao seu lado. Tudo flui para se montar um complexo quebra-cabeças. 1 milhão de cruzeiros, muito obrigado. Agora, quem quer mais dinheiro? Ele pode ter sido sim o dono do SBT, mas sempre foi, na verdade, um patrimônio de todas as TVs do país. Figura central de uma saga em seus 70 anos de batente na telinha. Entre conquistas, desafios, triunfos e eventuais derrotas, tudo contribuiu para a formação de um mito. Que história fantástica de vida. Falar dele entre colegas de trabalho é falar de gratidão. Eu tinha essa impressão que ele sabia que eu ia vencer como animador, que a Maísa ia vencer como uma artista que ela já é, que ela começou no meu programa, tinha 3 anos, como o Gugu, que passou a ser um dos maiores apresentadores do Brasil. Ele era meu jurado quando o Silvio deu um programa. Ele sabia quem ia fazer sucesso.
O Silvio, onde ele punha a mão, sucesso. De memória. Ele gostava muito de falar por carta. As cartas que ele escrevia de próprio punho, com a letra linda. Meu caro Luiz Bate, onde você chega, você agrada. Desejo a você e sua família Feliz Natal e que os dias de 2010 sejam de saúde, felicidade e sucesso. Do admirador Silvio Santos. O sonho do comunicador empresário, o sistema brasileiro de televisão, agora prestes a completar 43 anos, não veio sozinho. Agosto de 2024. Silvio pediu que sua passagem não fosse explorada. Ficou estabelecido que tudo se resumiria a uma cerimônia restrita apenas à sua família, obedecendo às tradições judaicas. Ele gostaria de ser lembrado pela alegria que viveu. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Boa parte da vida de Silvio Santos se passou diante das câmeras. Quer dinheiro? Da memória do brasileiro, Silvio Santos não sai. O menino pobre que foi camelô e queria ajudar a família, realizou os sonhos de muita gente. Quem quer aviãozinho? Ele falou, eu não gosto de me adequar às convenções da sociedade. Não é porque a sociedade de uma determinada maneira que eu preciso ser dessa determinada maneira. Silvio sempre impactou os que estiveram ao seu lado. E para receber o troféu imprensa, Roberto Cabrini. E eu não sou exceção. Uma das minhas profissões, além de vender perfume, vender uma opção de produtos, agora também vendo seguros. Eu queria fazer o seu seguro de vida, mas desde que você colocasse o prêmio do seguro no meu nome. Ok, onde eu assino? O Silvio, ele não perde jamais um bom negócio. Parabéns. Obrigado, Silvio. Foram muitos momentos. Em minhas andanças por todo o mundo, jamais encontrei alguém que tenha nascido tanto para a comunicação quanto ele. Silvio Santos era a própria comunicação. Ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. Uma era se completa. Um legado permanece. Silvio passou a ser um patrimônio nacional, então a gente sente muito. O jeito Silvio Santos de viver. Tudo França. Cantar e inspirar uma população inteira que jamais deixou de estar ao seu lado. Você é um paizão do Brasil, todo mundo se inspira na tua história, conhece a sua história. O Silvio Santos, menino pobre, começando a sua carreira aos 14 anos de idade como camelô de rua, teve a oportunidade de conhecer de perto o povo, viver com o povo. Isso deu a ele um conhecimento extraordinário da alma humana. E o Silvio Santos se tornou um apresentador que trouxe para a televisão a descontração e a alegria. Para mim, um dos maiores apresentadores do mundo. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim. Vá em paz, Silvio. Um beijo. Esse foi Silvio, e assim sempre será.